com ele ao meu lado, o neurocirurgião Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo! Prazer sempre, viu? Ter muito obrigado, Carol. sua presença, seu conteúdo pra gente falar de algo que é muito importante. O final do ano está batendo na porta. Esse ano, assim, voou, que é o que tá todo mundo comentando, né? Há pouco falávamos que novembro a gente nem viu passar. E que essa forma até da passagem do tempo e da chegada do final do ano e de expectativas para um ano novo, deixa de fato a nossa sensação de exaustão, né? Carol, e tudo isso mais uma vez. Mais uma vez. Muitas pessoas têm falado para mim, doutor Fernando, o que aconteceu com novembro? Nem bem começou, já acabou, ele passou por nós. Então... E a gente tem uma sensação de que a velocidade está correndo diferente dos anos anteriores. Por quê? Porque é muita informação, É muita Carol. informação, muita né? O dia está informação. ficando curto Muita informação. para tanta coisa. Você imagina o seguinte, no passado nós tínhamos um grande veículo de comunicação, que é esse aqui, a televisão, quase que único exclusivamente. Você quer ter acesso à informação, você precisava abrir o jornal, abrir a revista, dar tempo para o seu cérebro digerir todas aquelas informações captadas. Hoje em dia não, com rede social, com o celular na mão, isso aqui transborda. Então, a toda hora você não quer nem saber de um determinado assunto, ele já está chegando para você. Pois é. Então, o seu cérebro tem que ficar ninja para conseguir lidar com tudo isso e, ao mesmo tempo, perceber que está tudo bem. Muitas coisas sempre aconteceram e sempre vão acontecer ao redor do mundo, só que a gente não ficava sabendo. É verdade. E agora você fica sabendo de problemas que aparecem e quando você vai ver, você já está sabendo do problema solucionado. E que você nem estava procurando saber aquilo. Exato, e aquilo exato. está chegando até você. Né? Essa é uma verdade. Fora as coisas que a gente quer saber, então tem as que a gente não quer, que chegam, e as que a gente quer, que a gente busca. Então é muita informação, Então realmente. isso faz com que a nossa leitura neurobiológica seja de que o tempo está passando mais rápido. É lógico que a gente tem algumas bússolas naturais, algumas coisas que a gente pode se guiar. E o mais simples, Carol, o mais simples de tudo, entender que de dia tem sol e de noite está escuro e geralmente tem lua. Pronto, já entendemos que existe uma coisa chamada ritmo circadiano. E a outra coisa, as estações do ano. O que tem em comum com todo final do ano de verdade, né? Além dessa nossa percepção de que o tempo está cada vez mais rápido, ou então que existe uma sensação emergente que eu preciso fechar coisas, porque outras precisam ser abertas. Bom, aqui no Brasil, a gente está entrando num período do verão. Do verão. Então, geralmente, é um período muito gostoso. Se por um lado a gente tem a questão da exaustão, que é uma realidade para todos, existe uma outra percepção inerente à nossa convivência aqui no Hemisfério Sul, que é a chegada de uma época mais quente, uma época que tem grande correlação com ir para a praia, tem relação com férias e tem relação com um momento possível da gente se reenergizar. É verdade, descanso, Exato. Né? E também essa questão que você falou, da gente pensar do dia e da noite, é um período que quando a gente acorda bem cedo, já está um céu azul. Né? Já está claro, diferente do inverno. Literalmente, né? O sol vem nos acordar. Se você deixar a janela do seu quarto aberta, provavelmente, se você não for um madrugador, provavelmente você vai ser acordado pela luz solar. Amo o frio e o inverno, mas essa questão ali de acordar já com o dia, né, no horário cedo, isso é muito gostoso, né? Carol, eu sou suspeito. Eu sou uma pessoa que acorda cedo, sempre acordei, sobretudo por conta do ofício, do trabalho, né? Cirurgião acorda cedo, né? A gente tem sempre muita coisa para fazer. Mas eu gosto de acordar cedo, eu gosto dessa energia. E principalmente quando a gente tem a presença da luz solar, ali ajudando em todo esse processo, fica tudo mais fácil. Sem dúvida. Agora, doutor Fernando, então, essa sensação que a gente tem de exaustão, ela não é só sensação. A gente fica realmente com o nosso cérebro exausto com a chegada do final do ano. Ficamos, e porque existe uma convenção, e isso não sou eu, não é você, ou seja, somos todos nós, de que o ano precisa fechar. Bom, uma coisa muito concreta também, você percebe que eu estou trazendo elementos concretos, né? Porque num mundo tão virtual, às vezes a gente não pode perder. Vai mudar, não vai? Nós estamos em 2025, o número vai mudar, passaremos para 2026. Então, de fato, um ciclo se fecha. E, obviamente, o nosso cérebro tende a querer acomodar as coisas dentro desse ciclo. E, geralmente, tudo que vai chegando no finzinho tem uma correlação direta da nossa percepção de plenitude. Eu chego no fim do meu prato de comida, ele está vazio.
Porque o meu estômago está cheio. Aham. Eu chego no final de uma jornada de trabalho, eu concluí uma tarefa que eu deveria entreguei fazer. tudo. E depois de qualquer coisa que a gente faz de tarefa, é ensinado isso para o cérebro, e também isso acontece mesmo, e aí agora eu preciso descansar. Entreguei, usei o órgão, usei a minha vida, fiz um determinado planejamento, ou foi colocado dentro de um planejamento alheio, aqui tanto faz. Pronto, então, como eu estou chegando no finzinho, eu tenho que suportar, porque depois, provavelmente, eu vou ter um merecido tempo de descanso. E é uma loucura isso, né, gente? No final, mesmo que a gente diga, tava falando isso outro dia em alguma pauta aqui no programa, ai, não vamos deixar as coisas para a última hora. No final, a gente acaba deixando para a última hora, porque não é que é propositalmente, é porque são muitas coisas e a gente tem a sensação que a gente tem que fechar todas. Né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer os exames, não pode acabar. Não, pera, mas se você fizer no dia 5 de janeiro, sabe coisa assim? Não vai mudar, né? Tanta coisa. 5 de janeiro no dia 8 de janeiro. Não, mas a gente tem a sensação que a gente tem que cumprir tudo até o último dia ali de dezembro. Agora, isso tem um efeito colateral positivo, Carol, para o cérebro também. Se você fecha, ou pelo menos potencialmente coloca como a possibilidade de concluir um ciclo, você abre uma oportunidade para começar a fazer uma coisa diferente a partir dali para frente. É como se você tirasse uma coisa e pudesse colocar outra no lugar. Fizesse um balanço, né? Olha, eu tinha um planejamento no começo do ano, cheguei no final, estou feliz, estou triste, estou decepcionado ou não, mas de qualquer maneira fechou, e a partir de então pretendo fazer diferente. Perfeito. Aí faz sentido, né, gente? Então, essa parte boa mesmo. Vamos comentar, então, o porquê tudo isso acontece, o que envolve hoje o nosso dia a dia, que de fato vai deixar o nosso cérebro assim, ó, tristinho, como vocês estão vendo aqui nas nossas imagens. E claro, do lado de cá, todas as dicas para você não cair nessa e chegar em 2026 pleníssimas. É isso que a gente precisa. Vamos Carol, lá, primeiro, doutor. Nós fizemos uma pesquisa e nós identificamos 4 pontos principais que são responsáveis por essa sensação e o real esgotamento mental. Tá? Perfeito. Então, a primeira delas, até a gente comentou um pouquinho aqui, né? O excesso de informações, mas o excesso de tela. Então, eu vou colocar aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Né? Tá difícil, né, doutor? Hoje o nosso tempo em tela, ele é muito grande, porque várias coisas ficaram muito práticas. Você imagina, né? Nem sempre você vai ao banco, mas no passado era mandatório que você fosse ao banco. Muitas coisas a gente resolve através de um aparelho celular. Tá. Da mesma maneira que antes sentávamos para assistir uma novela, ou então para escutar um noticiário, ou participar de um programa, e de repente aqui mesmo, você pode estar, sei lá, contemplando a gente aqui pelo celular, YouTube, claro, sei lá. Tá assistindo a gente pelo YouTube, com certeza. E tá tudo bem, tá ótimo, isso é prático, mas muitas vezes a gente não tem um ponto de quebra, a gente é interrompido nas atividades múltiplas que a gente começa a fazer. Então, esse excesso de tela aqui, ele vem, não tem como, ele vem com uma informação muito arraigada. E aqui eu não estou falando de qualidade ou não, a informação vem. O que a gente sabe que os produtos digitais hoje em dia, de qualquer forma, podemos falar de inteligência artificial, podemos falar aqui de rede social, de e-mail, do que você quiser, eles vêm carregados de elementos para captar a sua atenção. Então ninguém é mais bobinho não. E pessoal, atrás disso aqui tem muito engenheiro de computação, muita gente que trabalha de propósito, muito mais do que marketing, esse tipo de coisa. Então, a todo momento, a sua atenção está sendo fisgada para cá, para lá. E você tenta, de alguma forma, a fazer escolhas. Não, isso aqui eu não quero ver muito agora. Isso vai cansando. Esse excesso de informação, ele vem com uma demanda de tomada de decisão. E, às vezes, o nosso cérebro, Carol, ele como um ótimo executor que obedece à nossa vontade, ele não consegue fazer uma triagem do tipo, meu amigo, você está fazendo agora uma decisão muito importante para a sua vida. Ou não, isso aqui é uma decisão boba, mas ele decide. E isso vai colocando ali um peso a mais em algo que deveria estar leve ou não sobrecarregado. Perfeito. Por Ainda isso que mais... nenhum preconceito, mas isso é um fato. Eu acho que, inclusive, tem atrapalhado o nosso sono. Porque às vezes você quer desligar, só que aí você fica na plataforma, você fica na rede social, você vê mais e é isso o objetivo, eles querem nos segurar um tempo maior, cada vez maior nessas redes sociais, e aí isso tem impactado o nosso sono, porque daí ao invés de desligar tudo, a gente não desliga. Carol, eu vou aproveitar esse gancho porque você falou do segundo tema que é responsável por essa sensação, tá? Aí, ó. O sono irregular, tá? Tudo bem, podemos falar aqui que o excesso de telas, de fato, acaba sendo um dos
responsáveis por esse sono irregular, mas não é o único. Aham. Então, às vezes a pessoa chega no final do dia, ela fica com essa sensação de sobrecarga, faz as suas coisas normais de fazer e fala, não, agora eu preciso fazer alguma coisa para descansar. E a desconexão, ela não vem. É, E ela se estende um pouquinho. pouquinho. Às vezes vem aquela... as pessoas falam isso, sabe? Eu senti uma baixa de energia. Ótimo, esse é o momento para você naturalmente embalar no sono. Não, mas Fechar os agora, olhos. não, eu vou segurar um pouquinho mais. Então. Então eu quero assistir um filme agora, agora eu vou querer fazer alguma coisa diferente de tudo que eu já fiz. E aí você acaba abrindo a porta para que seu sono fique irregular. Irregular. E tá aí um grande problema que leva à exaustão de tudo, do cérebro, e também burnout, né, doutor Com Fernando? certeza, com certeza. O sono tem um papel regulador das emoções. Isso a gente já sabe. Então, de repente, num dia muito estressante, se eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão pode ser tomada no dia seguinte, a grande orientação é tente dormir, tente, porque nem sempre o tamanho do problema permite que você faça isso, esquecer um pouco sobre o problema e depois de uma noite de sono, você toma a decisão, porque ela vai ser melhor. Tá. Você vai estar com menos raiva, você vai estar com menos angústia, você vai estar com menos sensação de emergência. Para aquela coisa. Então ele regula a emoção. Mas tem uma questão física, Carol. Durante o período do sono, nós sabemos que as memórias são organizadas no hipocampo. Existe um processo que acontece no organismo que é uma faxina química. Tá. Então existe um sistema que hoje o nome já está batizado, ele se chama linfático, que ele entra em ação durante o período do sono e ele leva para fora do cérebro produtos do metabolismo, toxinas, sujeira mesmo. Sabe o lixeiro? O lixeiro geralmente ele passa à noite, não é? Então, o nosso cérebro, ele faz a mesma coisa. Durante o período da noite que esse sistema é mais ativado. E fisicamente, produtos que são pedaços de proteína, pedaços de produto daquele gasto energético, todos são levados para fora. Tá. Para fora para onde? Para o sangue. Para o sangue, depois vai cair na corrente sanguínea, vai para o coração, vai para o fígado, vai para o rim, enfim. Olha. E o corpo, então, ele faz esse processo de limpeza, de faxina. Então, o sono irregular, ele é um vilão disfarçado, sabe? Pois é, porque daí não faz a faxina Pô, direito. claro, Você acorda, E muitas vezes, Carol, não tá é tudo sujo. não é uma insônia de verdade que a pessoa tem, mas é o não conhecimento disso que a gente está falando. Tá. E não respeita tanto isso aqui. Então agora nessa época do ano que a gente sabe que vai ser mais corrido mesmo, que é natural, então a gente entendeu que isso é um processo até do nosso cérebro, vai acontecer, durma bem. Com certeza. Preserve e coloque como prioridade o seu sono. Isso aqui é uma prioridade, é um pedaço da vida da gente. Vamos pensar, né? Nós ficamos aí acordados 2/3 do tempo. E, em teoria, dormimos 8 horas a cada 24. A gente sabe que é menos, né, pessoal? A gente sabe que é menos, né? Não. Mas é um período de vida. Então, uma pessoa de 90 anos, se ela conseguir manter essa tabela aí, ela passou 30 anos da sua vida dormindo. E tá tudo bem, ela não perdeu oportunidade de vida, muito pelo contrário, ela cuidou para que essa faxina cerebral fosse feita, que o organismo fosse equilibrado, que também ajuda, né? Muito. Sistema imunológico, cardiovascular e assim sucessivamente. Então aqui uma prioridade. Você já contou aqui no programa também que aquele soninho, aquele cochilinho à tarde, se ele não passar de 30 minutinhos, uma coisa assim, né, doutor? Exatamente. Também é ótimo. Exatamente. Então, aquele momento você está assim, muito sono ali no período da tarde, de repente pode se beneficiar de um soninho. Ô, Carol, isso é tão Uma interessante. dormidinha. Isso é tão interessante falar porque às vezes existe uma tendência numa busca de, por exemplo, controlar a ansiedade, a irritação. A pessoa fala, eu ouvi o doutor Fernando falar, a Carol falar sobre o poder da meditação. Então vou aprender a meditar. Gente, tá certo, tá correto. Mas às vezes a gente esquece de uma coisa mais simples. Então a gente precisa dar um passo para trás e entender que em vez de fazer uma coisa ativa, porque a gente sempre está querendo fazer, então eu quero aprender a fazer meditação. Durma. Fecha o olho. Durma, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. E respeite o corpo. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Aproveita, estamos ao vivo com o doutor Fernando. Carla, obrigado, um beijo. Fazer 2 vezes a mesma coisa porque não lembra que já tinha feito é sinal de cansaço. Ô, Carla, antes da gente começar a conversar aqui, se você me permite, Carol, Pode contar. a Carol contou para mim algo que aconteceu com ela recentemente. Hoje. Eu acho que ilustra isso. Hoje aconteceu, pode contar, doutor.
Bom, a Carol, ela tem o hábito de acordar e ela prepara a alimentação dela antes de vir para cá, uma alimentação saudável, mas ela coloca no micro-ondas para, obviamente, aquecer e se alimentar. E, de repente, ela notou que havia tocado aquele sininho, né? Pronto, tá quente. Pronto, tá pronto. Ela abriu, na hora que foi pegar, ué, cadê? O gato comeu? Gente. Não, onde estava o prato, Carol? Na mesa, eu não pus o prato no micro-ondas. É inacreditável, mas aconteceu hoje. Eu fiquei um pouco assustada. Falei, gente, mas como assim? E aí, doutor, será que isso é um sinal de cansaço? Isso é um sinal de cansaço. Veja, às vezes acontecem coisas aleatórias na nossa vida e tudo bem, né? E aqui a dica principal, antes até de a gente falar de problema, ele dá, enfim, com bom humor. Com bom humor. Verdade. Mas assim, a Carol também me disse que está numa fase agora que está com muitos projetos, muito trabalho. Então, assim, é perfeitamente compreensível, às vezes, vez ou outra, acontecer alguma coisa assim. Agora, isso é um sinal indireto, né? Nem sempre você vai estar bocejando ou vai estar com os olhos pregando para entender que você precisa de um tempo diferente, né? E às vezes esse tempo não vai vir, porque é um momento da vida que você vai precisar entregar mais. É verdade. Então aí você pega leve com você mesmo e obviamente toma cuidado com coisas que são muito graves, né? Por exemplo, outro dia eu me peguei andando de carro e esqueci de botar o cinto de segurança. Pô, isso não é legal, né? Então aí a situação está mais grave. Mas para pequenas coisas do dia a dia, isso funciona mais como um alerta. Né? Que ela diz, né? A Carla, assim, fazer mais de uma vez, achou que não tinha feito, aí fez de novo, ou achou que a pessoa não tinha te falado, mas a pessoa te falou. Isso Carol, mas deixa eu te falar uma coisa, é uma brincadeira. Agora, se você tem que fazer um Pix para uma pessoa, você faz e depois você repete esse Pix porque não prestou atenção, alto lá. Aí vai dar problema. Aí vai dar problema. E aí começa a Atenção. mostrar que é complicado. Principalmente essa questão que envolve dinheiro, esse tipo de confusão, aí é esquisito. Porque tem coisa, Carol, É o pessoal verdade. brinca, né, na medicina, qual que é a parte mais sensível do corpo humano? Aí como fala, o cérebro, o coração. Aí a brincadeira é, não, a parte mais sensível é o bolso. É verdade. Então alto lá, se você está repetindo o Pix, Pode ser perigoso. pode ser perigoso. Vamos pro próximo, já tem mais perguntinhas do público no @vocêbonita.tv, mais uma situação que também nos deixa sobrecarregados. Sobrecarga cognitiva acumulada. Cognição significa utilizar nossa inteligência, as nossas capacidades. E conforme vai chegando essa parte do fim do ano, você imagina, né? Além de ser um momento que a gente vislumbra a conclusão de um trabalho, a conclusão de um processo. Então, os estudantes estão terminando o ano, né? Quem trabalha em empresa tem aquela questão de bater meta, né? Sim. Fechar balanço, esse tipo de coisa. Nós temos demandas naturais, familiares, do tipo, vai ter uma festa de Natal, vai ser na casa de quem? Gente, eu preciso pensar na lista de presente para comprar. A gente está falando de tarefa. Porque, infelizmente, no mundo atual, você não vai simplesmente ir e compra um presente aleatório e entrega para uma pessoa e seu Natal tá ok. Geralmente não é assim. Você pode até não presentear ninguém, mas vai passar pela sua cabeça a preocupação em ser presenteado e de repente não conseguir retribuir. Sim. Não, são muitas coisas. São muitas coisas. Doutor, por exemplo, vou te colocar uma situação. Você vai sair do ar, chuta quantos WhatsApps vai ter para você olhar um monte. e resolver a hora que você sai do ar? Um monte. Tem dia que eu saio que tem 20 WhatsApps. Um monte. Aí você fala, calma. Mas então é esse excesso que também sobrecarrega. Carol, Responder coisas simples. Isso foi uma coisa interessante. Lá em casa a Larissa falou, Fernando, por que você não desliga esse sininho que fica tocando toda hora do WhatsApp? Aí eu falei, você quer saber? Você tá certa, porque minha casa tava aparecendo música, toda hora ficava tocando. Então. E assim, tem coisa que é muito importante mesmo, e tem coisa que era aquela informação que você poderia responder no dia seguinte, ou então informação que você nem sabe porque tá chegando para você. É isso. Então... E aí a estratégia simples que eu tomei foi, desliguei o sininho, pronto. Aí de tempos em tempos eu obviamente verifico, dou uma olhadinha. E a gente tem um combinado com todas as pessoas, pacientes, hospitais. Se é importante mesmo, você vai me ligar, vai tocar. Eu sou da época que gosto de falar ao telefone. Sim. Né? A gente tem uma questão geracional que às vezes acha que é a pessoa cruzou os limites de ligar de cara antes de mandar uma mensagem. Eu, do ponto de vista profissional, eu entendo totalmente diferente. Mas cada um tem o seu acerto, a sua forma de... Perfeito. Mas é uma forma de você reduzir um pouquinho a sua sobrecarga cognitiva. Também acho, gente. Vamos tentar. Não é simples, mas vamos tentar. Próxima, olha lá. E por fim, isso aqui pega, viu, Carol? As pressões sociais e emocionais. Né? Em vários aspectos, Com certeza. Né? Desde pressão de resultado, até pressão, na verdade, de será que está gostando, será que está satisfeito, será que não está satisfeito, como vai ser daqui para frente, né? Às vezes coisas que são para ser leves, tranquilas, como por exemplo a decisão de para onde vamos nas férias.
ou então haverá, né, uma viagem nas férias É. que poderia ser uma coisa leve e legal, acaba virando um compromisso e uma pressão, até mesmo dentro da própria família. Sem Então, dúvida. reconhecer isso e, às vezes assim, Carol, é a gente que está colocando até pressão nas outras pessoas. A gente, Reconhecer isso é importante também. sem dúvida. E às vezes a cobrança, a gente também tem a nossa cobrança com as coisas que a gente faz, que a gente entrega, que a gente produz, né? A gente sempre coloca isso em pauta e eu acho que todo mundo passa por isso, porque quando eu falo sobre isso em rede social, as pessoas relatam exatamente a mesma situação. A gente se culpa de não fazer nada. A gente se culpa do descanso. É como se ele não fosse merecido, ou como se ele não tivesse que acontecer. Hoje, por exemplo, eu não treinei. Eu não fazia o descanso há muitos dias, muitos. E aí eu falei, não, chegou o momento do descanso. E aí hoje não treinei. É esquisito? É esquisito. Mas a gente tem que se permitir, né, doutor Fernando? Não, imagina o seguinte, né? Nós vivemos em sociedade, né? Poucas pessoas realmente vivem sozinhas, né? E isso transborda, porque se você não tem compaixão com você mesmo, Aham. imagina com o outro. Pois é. Então, de repente, às vezes fica aquele marido que fica botando pressão na mulher, porque ele bota pressão nele mesmo. Ele mesmo, é. Então chega uma hora que transborda, ou vice-versa, a mulher, ou então a mãe nos filhos, e até os filhos com os pais. Sim. E isso é bem complicado, porque É. quando a gente entende que existe uma zona favorável para todos, né, de, pelo menos ali, né, menos pressão, mais aconchego, nós propiciamos para que essa sensação de exaustão não aconteça. Não aconteça. Vamos para a perguntinha do público, então, antes da primeira dica? Vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Sandra, um beijo. Porque quando eu estou fazendo minhas orações, me vem muitas coisas na cabeça e eu não consigo me concentrar. Olha só, a Sandra está falando uma coisa que quem faz meditação também nota. Fala, eu não consigo esvaziar a minha mente, o que está acontecendo, né? É por conta disso, a gente tem uma sobrecarga de informação muito grande e isso é treinável, isso é praticável, né? A gente sabe que o cérebro é neuroplástico, então se você começa a condicionar aquela oração como um momento importante para a sua vida, Aham. até o hábito de desenvolver, veja, o cérebro funciona assim, né? Ele gosta de previsão para algumas coisas. É. O imprevisível trabalha junto com o humor, mas o previsível, ele tem bons resultados. Você pode criar um momento de pré-oração. Tá. O que é isso? Você começa a se conectar com aquele momento de conversar com Deus, de agradecer, de pedir, enfim. Eu não sei qual que vai ser o propósito escolhido, mas você destina alguns minutinhos, 2, 3 minutos, simplesmente para silenciar de tudo que está fazendo. Tá. E você permite uma janela favorável para fazer aquela conexão. Uma outra dica prática, e aí também baseada em neurociência, muitas pessoas conseguem fazer essa conexão em movimento, Carol. É? Então, caminhando, correndo, Tá. nadando. Aham. Porque depois que entra num piloto automático, o corpo físico começa a liberar um monte de substância e você consegue mandar pensamentos que são intrusivos para longe. Tá. Então você começa a É se verdade. preocupar mais com a respiração, Faz sentido. com o impacto no solo, e aí você cria uma zona favorável para talvez fazer uma boa oração. Curioso Legal, isso, é né? curioso. Olha, tudo, cérebro, Sim, sim. né? Desvendando aqui com o doutor Fernando. Vamos para nossa primeira dica, então? Doutor Fernando, vou colocar já essa aqui, ó. Essa Vou botar já aqui no meio, ó. Olha só, Carol, a coisa Ó que mais... dica legal pra gente não surtar. Olha só, isso aqui eu acho que assim, de tudo isso aqui, eu queria botar uma estrelinha em especial nessa dica Nessa aqui. dica, Tá? ó. Se você levar para casa isso aqui e dividir isso com as pessoas à sua volta, eu vou ficar muito feliz, porque eu sinto que a gente vai estar fazendo um super serviço aqui de saúde Faça mental. a lista. Sim, mas faça a lista do que, ó. Prioridades, o que é realmente urgente. Fazer a lista do que não é urgente. Pessoal, a coisa mais comum, Carol, que a gente tem é lista do que fazer. Tudo É. liste. Então, fazer isso, fazer aquilo, isso aqui é importante. É que é até difícil pensar. Isso aqui é um exercício ao contrário. A lista das coisas que eu não preciso me preocupar, Tá. ou que não são urgentes. Eu preciso me preocupar, mas não são urgentes. Tá. Porque você começa a lidar com o seu cérebro com contraste. É verdade. E fica evidente Mas ali do fica tipo... mas é difícil. É um exercício, isso aqui é um exercício exercício. cognitivo. Fazer uma lista do que você não precisa fazer. De verdade. Tá. Tem lista que é óbvia, né? É emergente. Você precisa. Pô, ter uma prova amanhã, não precisa nem botar na lista, mas se quer colocar, coloca. É estudar. Mas tem coisas que precisam ser feitas a longo prazo, mas não é prioridade e é importante você saber. Por quê? Você reduz a sua ansiedade. Por exemplo, você tem que arrumar o seu armário.
É lógico, você tem que fazer inúmeras outras coisas também, mas se arrumar esse armário não é uma prioridade, Perto de mas tantas- você coloca numa lista de tipo, olha, sei que tem que fazer, tem um combinado aqui, mas não é prioridade, isso cria um espaço favorável para sua mente e para o seu emocional trabalhar Entendi. com o que realmente precisa, Faz sentido. né? Ai, que bom pensar assim, né, gente? Olha, é verdade. Ó, esse aqui também é legal. Isso também, reduzir o volume de decisões, né? E isso aqui é muito, como eu falei anteriormente, a cada momento que você tem contato com um novo conteúdo, o seu cérebro faz uma decisão. Aham. Por exemplo, você olha uma imagem de uma pessoa, querendo ou não, você faz uma classificação imediata. Eu acho essa pessoa bonita ou acho essa pessoa não muito bonita. Eu acho essa conversa agradável ou acho essa conversa não agradável. E o nosso cérebro não consegue diferenciar o que realmente é importante ou Aham, não. entendi. Primeiro que se ilude com a sensação de escolher. Tanto é Tá. que até para controlar uma criança, muitas vezes basta você falar não para você perceber que você criou um caos É verdade. naquele relacionamento. Então, em vez de falar um não, você dá opções de escolha. Isso é um distrativo para o cérebro. Só que se a gente já sabe disso, por que a gente cai sempre na mesma armadilha? Então, se você tem acesso a muita informação que faz com que você tenha que tomar decisões que realmente não são importantes nem prioritárias, entenda que é importante você reduzir o volume da entrada e da oferta dessas decisões. dessas decisões, porque isso aqui cansa o cérebro. Carol, Nossa, cansa mesmo, né? olha, tem trabalho científico já mostrando que até o trabalho de um juiz, ele é diferente no começo do expediente e no final do expediente. Porque ele chega descansado, ele não tomou muitas decisões no decorrer do dia, ao passo que no final do dia é diferente. A É. correção de... Vamos falar de uma coisa menos séria do que juiz. A correção de uma prova subjetiva feita por um professor. Aham. Ele começa a corrigir a primeira prova de uma forma. Depois da prova de número 100, os critérios, por mais que sejam Então. absolutamente os mesmos, mudam. Ou ele fica mais complacente, ou ele fica mais rígido. Geralmente mais complacente, porque ele já ouviu tanta resposta correta que chega uma hora que ele está satisfeito. Olha, aquele aluno já deu ali uma... Nossa, eu nunca tinha pensado É nisso. muito curioso. Então, às vezes, é melhor você ser corrigido por último, se você sabe a matéria, do que ser corrigido primeiro. E no seu caso, enquanto você está ali operando, né, que é um momento assim de total uso, né, do corpo, do cérebro, de tudo. O que acontece é que, geralmente, as cirurgias neurológicas, elas são um pouco mais prolongadas. Sim. E elas não acontecem em grande volume no dia. Então, geralmente, num dia que tem muita cirurgia, você fez 2 cirurgias, 3 Tá. cirurgias, diferente de procedimentos, né? Então, Mas- assim, a sua entrega acaba sendo diferente, então isso já é uma coisa favorável, porque são Olha. projetos maiores. Mas existe diferença, sim, entre operar de manhã e operar à tarde, operar à noite ou Olha. operar de madrugada. É verdade. O melhor horário para operar, por exemplo, no meu caso, é no período da manhã. Da manhã. Você descansou, você teve um tempo de acordar e aí você começa o dia totalmente focado naquela Um tarefa. pouquinho. Como é que é um ritual de desaceleração? Carol, é o seguinte, tem um momento que a gente chega dentro de casa, tá? Tem alguns hábitos que você pode até utilizar gatilhos físicos. E eu vou dar um exemplo aqui bem tradicional, japonês, Tá. tá? Que você pode incorporar porque vem junto com a questão da higiene. Ah, A pessoa chega em casa, Carol, e se tem a possibilidade, todo mundo tem desde que se organize, de tirar os sapatos. Entendeu? Da mesma maneira que você deixa tudo que pisou na rua, nos ambientes que você andou, protegendo a sua casa desse contato, você também cria um gatilho mental mostrando que daqui para dentro esse tipo de problema ou esse tipo de situação de demanda não vai acontecer. Ah, Tá. mas eu tenho muita coisa para fazer. Aí vai de hábito. Você perguntou um particular seu, meu, eu é. vou dar uma dica. E eu incorporei isso. Então, assim, a gente recebe muitas informações, mensagens, e-mails, e às vezes aquilo tem que ser visto até o final do dia. Eu não entro oficialmente dentro de casa enquanto eu não zero isso. Então, por exemplo, cheguei, tenho a possibilidade, tanto faz, você chegou a pé, chegou de carro, antes de tirar o sapato para entrar dentro de casa, mesmo que eu tenha que gastar 10 ou 15 minutos, eu checo todas as informações e resolvo tudo o que precisa ser resolvido fora de casa. olha que legal. Olha, eu vou te falar, eu trabalho disso com uma disciplina tão grande que assim, mesmo se estiver chovendo, garoando, eu Você ainda fica do seguro a lado, né? onda, isso, para permitir que a minha casa seja encarada por mim, pelo meu cérebro, pelo meu coração, como um santuário.
Que no legal. começo, isso não é fácil, porque tudo é muito prático. Não, eu preciso entrar aqui... Eu vou sentar no sofá e eu Se eu resolvo. realmente precisar entrar aqui, aquele assunto, o meu combinado comigo mesmo é que ele vai ficar para o dia seguinte. Tá. É lógico, exceto se for uma questão de um paciente, uma Sem coisa dessa dúvida. ordem. Mas até mesmo uma Urgência, conversa. né? Olha, mas eu tinha que responder para aquela pessoa hoje. Perfeito, vou mandar uma mensagem para ela. Né? Uma mensagem de áudio, às vezes até mais fácil do que escrita, e explicando a situação. Olha, ficou tarde hoje, eu quero falar, eu preciso falar com você, você me desculpa, amanhã, em tal horário, a gente volta a se falar. Perfeito. Aos poucos, você vai se doutrinando e você cria esse ambiente para, a partir do momento que entra dentro de casa, e aí, qual que vai ser a conversa? Vai ser o momento da janta, vai ser o momento da confraternização com a família. Apagar a luz. Apagar a luz, aquela questão de desacelerar, aí falando até da cama, né? Relógio, ou seja, se eu vou dormir 11 horas, a partir das 10 horas eu já começo a entrar, na verdade, num processo diferente. Vou fazer coisas amenas. É sempre possível? Não, mas isso está na minha cabeça. E mais uma vez vem aquela questão de elencar o que de fato é urgente ou não, porque todo mundo tem uma urgência. Sem e dúvida. acaba atropelando. Tem coisa que é urgente mesmo, mas a grande maioria das coisas não é. Então, tirar o sapato, Carol, deixar... Simples assim. Isso, funciona muito bem. Tá certo. Tem perguntinhas do público e a gente já vai fechar com mais 3 diquinhas aqui. Olha lá na tela. Obrigada, Thaís. Um beijo. Esquecer onde estacionou o carro é sinal de cansaço? É sinal principalmente de desatenção. Não é cansaço. Pode ser, mas geralmente é desatenção. Tá. A pessoa chega no lugar, num shopping center, numa farmácia, num supermercado ou mesmo na rua, com a cabeça já tão conectada com o que vai fazer ou com alguma outra coisa que ela se perde. O pessoal vai para o aeroporto, isso é típico. A cabeça está na bagagem, está na passagem, está no passaporte, aí vem, estaciona, mas não lembra que deixou o carro e depois vai voltar, né? E vai ter que agir esse carro. Onde estava? Gente, dica simples, dica fácil. Tira uma foto do lugar. Ou cria alguma regra mnemônica. O que é isso? Ah, a letra A combina com amor. Então eu deixei o carro no amor 5, porque foi 5 Não, mas eu acho que o da foto, a foto agora o da foto garantida. assim, ela resolve. Então pode ser cansaço, mas geralmente não é. Geralmente significa desatenção. Vamos lá, doutor. Temos aqui criar... Como é que é esse? Criar pausas verdadeiras. Essa criação também é como o ritual de chegar em casa e descansar. Você precisa entender que o nosso funcionamento mental e cognitivo, ele funciona melhor se eu tenho algumas pausas, que podem funcionar como recompensas. Tá. Então, pausa verdadeira. Se é possível você colocar na agenda uma hora livre não é uma hora para você resolver problemas daquela sua lista de não prioridades. É uma hora livre de verdade. Então, você vai tomar um café com um amigo, você vai tomar um café com um amigo. E o celular tá bem longe. Deixa ele longe. Sempre. Aproveita aquele momento. É lógico que o momento sendo agradável, vai chegar uma hora que você nem vai perceber, o tempo passou e você vai querer mais. Mas isso são pausas de verdade. De verdade. Limitar compromissos sociais. Esse aqui é difícil, Carol. Ai, porque, meu Deus. assim, eu sinto, eu tenho muitos amigos por conta da minha profissão que são pessoas de outros países. E eu posso falar para você, o pessoal da Europa muitas vezes tem muito a nos ensinar em relação a isso. É verdade. Então, assim, não há problemas em você falar não. Se você me convida para ir para uma festa na sua casa e eu não posso ir, ou eu estou percebendo que é uma semana que está me demandando muita energia, eu preciso descansar, não é falta de educação explicar isso para você. Mas não é falta de educação para eles, né? Para quem fala e também para quem escuta. Perfeito. E está tudo bem. Então isso aqui é um exercício que transborda só a nossa individualidade. Coloque como os encontros que são prioridade. Às vezes assim, puxa, vamos participar aqui, putz, eu gostaria muito, mas eu vou falar não, mas eu continuo te amando, te gostando, enfim, e numa próxima oportunidade, de verdade, eu vou. É difícil às vezes falar isso aqui, mas você tem que aprender a falar não. E por fim, que eu fiz hoje, recuperar o corpo. A gente tem que treinar, porque faz muito bem. Isso mas mesmo, tem o dia Carol. do descanso, quando ele vem, quando o corpo pede, tem que obedecer. O nosso corpo, quando a gente chega nesse andar superior, ele cria uma dicotomia, uma divisão na interpretação das pessoas, né? Então, doutor, o que para mim é mente é uma coisa e para mim o que é cérebro é outra coisa.
Tá bom, é como se fosse o software e o hardware. Mas, gente, na verdade, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Sabe aquilo da física quântica que fala a luz é partícula, ou a luz é matéria, ou a luz é energia? Ela é as duas coisas. Entendi. Então, assim, cuidar do nosso corpo envolve cuidar do cérebro e cuidar da mente. E criar um ambiente de proteção saudável para isso é fundamental. Perfeito, doutor. É fundamental. Gente, pensem em tudo que o doutor falou e assim, pra gente fechar, a gente tem segundos. Como é que a gente começa a meditação para quem não consegue? Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é a conexão com um ato primordial da vida, a respiração. Tá. Então, se você não consegue meditar, eu convido que você comece com períodos curtos, pode ser 1 minutinho só, de ficar com os olhos fechados e simplesmente entender e perceber a sua respiração. O ar entrando pela narina e saindo pela boca ou pelo nariz. Só isso. Não se preocupa em pensamento, em estar sentindo qualquer coisa, em posição. Se preocupa em apenas prestar atenção na respiração. Essa é a dica primordial para dar o primeiro passo. Eu não sei dizer se eu consigo fazer a meditação, mas quando eu agradeço, e aí eu vou fazendo a lista de agradecimento de tantas coisas, eu entro num lugar mágico. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E me acalma e me deixa ótima. Então, é uma meditação, de certa forma. Com certeza. Carol, só da gente reservar um tempo e colocar o rótulo nesse tempo, que pode ser 5 minutinhos, estou meditando, mesmo que você tenha a sensação de que não conseguiu fazer nada, você já reservou o tempo para aquilo. E o que vale é o nome que você coloca. O passo seguinte é refinar esse processo e ter os seus benefícios. E você encontra o trabalho do doutor, vai lá no Instagram, no @doutorabreviadofernandoneuro, @doutorabreviadofernandoneuro, tá lá no YouTube também. E o telefone da clínica 3825-2444, 3825-2444.